Oi, pessoal do 7º ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4 do capítulo 41, diagrama de ramos e folhas, das páginas 460 a 466. Vamos ampliar nossos conhecimentos sobre as diferentes formas de representar dados em estatística. Inicialmente, retomaremos alguns conceitos já trabalhados. Tomaremos como tema de nossas aulas a relação das pessoas com seus animais de estimação, cães e gatos. Leia algumas informações sobre este tema. Há mais cachorros que crianças nos domicílios brasileiros. A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2013, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e divulgada em 2015, traz dados sobre animais de estimação nos domicílios do país. Os dados dessa pesquisa mostram que, no Brasil, existem mais cachorros de estimação do que crianças. Veja alguns dados desta pesquisa. Tá aqui, ó, humanos versus pets. 44,3% dos lares têm pelo menos um cachorro. Em 28,9 milhões de domicílios, há cães. São 52,2 milhões de cães a 1,8 animal por domicílio. O Brasil tem 65 milhões de domicílios. População, 205 milhões de habitantes. São 49,9 milhões de crianças até 14 anos. Há 3,1 moradores por domicílio. 17,7% dos lares tem pelo menos um gato. Aí mostrou aqui, ó, em 11,8 milhões de domicílios há gatos. São 22,1 milhões de gatos. Aqui há 1,9 animal por domicílio. Analise a veracidade do título do texto, considerando os dados apresentados. O título está correto, certo? Uma vez que há 52,2 milhões de cães no Brasil, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, conta 44,9 milhões de crianças até 14 anos. Logo, há mais cachorros do que crianças nos domicílios brasileiros. Considere os dados. 1,8 animal por domicílio, 3,1 moradores por domicílio e 1,9 animal por domicílio. Qual é o significado do número decimal neste contexto? Eu posso dizer que eu tenho um cachorro,8 na minha casa. Eu peguei um cachorro inteiro e o outro eu tive que dividir em 8 pedacinhos e fiquei com 8. Né? Dividi em um pedacinho, dividi em partes iguais e peguei essas partes. O que esses números representam? Eles representam a média, gente. Eles pegaram o total de pessoas entrevistadas, certo? Vamos supor que tem 100 pessoas entrevistadas. Dessas 100 pessoas, 20 têm gatos. E aí eles tiraram a média. Representam a média. Como se espera que os alunos já tenham concluído isso em atividades anteriores. A gente já trabalhou lá no 6º ano com a população e com a amostragem de algo. Este ano, se eu não me engano, também nós já vimos, tá? Quando a gente por exemplo, se a gente vai fazer uma pesquisa no colégio e a gente pesquisar todo mundo do colégio, todo mundo, sem deixar ninguém de fora, eu estou fazendo uma pesquisa da população toda. Então, vai sair os dados de pessoa por pessoa. Agora, se eu pegar
do colégio todo eu entrevistar 100 pessoas, eu estou fazendo uma amostragem da pesquisa. Então, aí eu tenho que tirar a média. Como que a gente tira a média? É a mesma coisa que a gente tirar a média de vocês na nota de vocês. Supondo, a gente soma peso 1, peso 2, peso 3 e peso 4. Somou isso tudo, a gente divide por 4. Você tirou 4, 3, 2 e 9 na prova de matemática. Eu vou somar esse 4, esse 3, esse 2, esse 9. O valor que der, eu vou dividir por quanto? Por 4. Eu tirei a sua média. Então, por isso que os números aqui podem dar quebrados, porque são média, tá? E aí eu coloquei assim, ó, como se espera que os alunos já tenham concluído, isso em atividades anteriores. Na maioria do conjunto dos dados de uma pesquisa, raramente a média é um conjunto deste número. Dizemos que há 1,8 animal por domicílio. Significa que, ao dividir o somatório dos animais pelo número de domicílios, chegou-se a esse resultado. 3. O número de cães representa que percentual da população brasileira? Deixe registrado como pensou. Considerando que a população brasileira é de 2,5 milhões de habitantes e o número 52,2 milhões de cães é a porcentagem de cães em relação à população, é de aproximadamente 25,5%, certo? É como que se eu também pudesse fazer da seguinte forma: 205 milhões corresponde a 100%, certo? 52,2 milhões corresponde a X, e fazer aquela multiplicação em cruz, certo? Essa seria uma maneira de fazer também. Diagrama de ramos de folhas. Há diferentes formas de organizarmos um conjunto de dados. Tabelas, infográficos ou gráficos, por exemplo. No caso de gráficos, a escolha pode ser utilizada. No caso de gráficos, a escolha do tipo a ser utilizado depende dos objetivos relacionados aos dados. Alguns gráficos possibilitam a identificação mais rápida desses dados. Outros possibilitam comparação. Outros ainda mostram a evolução dos dados. Vamos partir de um contexto em que aparece um conjunto de dados e mostrar duas diferentes formas de representá-los, analisando quais os recursos de leitura e interpretação que cada um deles oferece. Brasil tem 30 milhões de animais vivendo em ruas. Se, por um lado, há um significativo número de cães e gatos nos domicílios brasileiros, por outro, ainda há um grande contingente vivendo nas ruas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Destes, 20 milhões são cachorros, enquanto 10 milhões são gatos. Para você ter uma ideia, em 2010, o continente inteiro da Oceania tinha cerca de 36 milhões de pessoas. Isso são números referentes a 2014. É muito provável que a situação esteja até pior. A ONG Amigos dos Pets acolhe os animais que são encontrados nas ruas de uma grande cidade. Veja o total de cães que deram entrada na ONG no ano de 2006. Cães recolhidos das ruas. Então, aqui, ó, em janeiro, 23, fevereiro, 15, março, 18, abril, 20, maio, 17, junho, 31, julho, 22, tá? Aqui a gente tem um diagrama de ramos de folhas. Presta atenção,
nós estamos trabalhando com 23, 15, 18, 20, 17, 31 e 22. Quem são os números que representam as dezenas? Aqui no caso é quem? O 2, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 3 e aqui é 2. Então, aqui eu só escrevo os números que estão representando quem? As dezenas, que seria o quê? 1, 2 e 3. No 1, quem que tá com 1? Ó, o 15, o 18 e o 17. Então, ó, 15, 18, 17. Quem que tem a dezena 2? 23, 20 e 22. Eu pus na ordem, ó, 20, 22 e 23. Quem tem a dezena 3? O 31. Então, aqui eu fiz num gráfico de colunas e aqui eu fiz num gráfico do diagrama de folhas. À primeira vista, a segunda representação pode parecer um tanto estranha. No diagrama de ramos de folhas, todos os dados numéricos são apresentados de forma agrupada. No caso, o agrupamento foi feito nas dezenas, correspondentes a cada um dos dados. Assim, na primeira linha estão os dados que têm uma dezena, que seria 15, 17, 18. Na segunda, os dados que têm duas dezenas, 20, 22 e 23. E na última, o que tem 3 dezenas, que é o 31. Vamos comparar essas duas representações? Identifique semelhanças e diferença entre as duas representações. Aqui a resposta é pessoal, mas eu acho que a gente iria enxergar da seguinte forma. Semelhança. Qual que é a semelhança entre os dois? Ambas são representações de um mesmo conjunto de dados, que seria quem? Os animais abandonados. E a diferença? O gráfico de coluna traz o total de dados de um mesmo mês, os dados de um mesmo mês, mês a mês. O diagrama do ramos de folha apresenta todos os dados. Qualquer dado pode ser diretamente identificado no diagrama, o que não ocorre com o gráfico. Se você fosse escrever todos os dados em ordem crescente, qual das duas representações lhe possibilitaria isso? A do diagrama do ramos de folha. É possível identificar todos os dados, organizá-los crescentemente. Em qual das duas representações é possível determinar o valor das 3 medidas de tendência central, média, moda e mediana, que nós já trabalhamos, no ramos de folha? Por ter todos os dados agrupados, possibilita que se identifique rapidamente a moda, se houver, que calcule a média e a mediana. Volta aqui. Moda é o que mais se repete. Não teria nenhum, porque nenhum repetiu. Mediana é o que estaria no meio, tá? E a média, eu teria que somar todos esses valores e dividir pelo total de valores que eu tenho. Isso nós já aprendemos. Como construir um diagrama de ramos de folhas? Para construir o diagrama de ramos de folha, utilizamos a malha quadriculada, que facilita a organização dos dados. Vamos trabalhar com os dados já organizados em ordem crescente. Se não tiver, você precisa colocar. Suponha que em uma cidade exista um banco de dados sobre o número de cães que estão aguardando adoção em diferentes ONGs no mês de novembro. E aí eu coloquei 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 30, 32, 32, 32, 35, 35, 37, 38, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 47,
48, 49 e 50. Inicialmente, decidimos como será o ramo, que geralmente é agrupado por uma das ordens dos números, que compõem o conjunto de dados. Ordem das centenas, das dezenas ou das unidades, no caso de dados decimais. O ramo vem ordenado de cima para baixo, pela menor ordem. Para os dados apresentados, construímos o ramo pelos algarismos das dezenas. Quem são os algarismos das dezenas? Ó, o 2, o 3 e o 4 e aqui o 5. Então, seria 2, 3, 4 e 5. Esses números estarão em destaque na minha malha quadriculada. Então, eu coloquei aqui, ó, fazendo um traço vertical e colocamos os algarismos das dezenas à esquerda do traço. Isso forma o diagrama do Isso forma o ramo do diagrama. Primeiro, eu dei nome, né, que seria cães aguardando o dono. Peguei as dezenas, que seria 2, 3 e 4. Passei um traço para que eu colocasse isso aqui em evidência. Os algarismos das unidades são colocados à direita do traço. Eles formam as folhas do diagrama. E aí, gente, nós íamos vir aqui, ó, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29 e 30, que eu coloquei, ó, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 28 e 29. Depois fui na do 30. 32, 32, 32, 35, 35, 37, 38, 38, 40, 40, 41 e 42. Vim aqui, ó. 30, 32, 32, 32, 35, 35, 37, 38, 38. A mesma coisa com o 40, ó. Tá vendo? Ó, vou pôr todos, que ficou 40, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49 e o 50. Observe que nesse diagrama podemos localizar facilmente qualquer um dos dados apresentados, bem como identificar a moda ou as modas e calcular a média e a mediana. 1. Este conjunto de dados tem uma ou mais modas. Identifique-as no diagrama do ramo de folha. Ele tem, esses dados, ele tem uma moda, que seria quem? Olha aqui, ó, o 32, que ele está repetindo 1, 2, 3. Ó, aqui repetiu 2, 2, 2, tá vendo? Ó, 2, 2, 2. O único que repetiu 3 foi quem? O 32. Então, ele só tem uma moda, tá? Determine a mediana deste conjunto de dados. A mediana não é o número que está no meio, certo? Então, aqui eu disse assim, ó, a mediana desse conjunto será o 18º termo, visto que há 35 dados ao todo. Logo, a mediana vai ser o quê? 37. 35 não é ímpar? Se for ímpar, eu só vou ter uma mediana e vai ser a 18ª. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se eu pegar esse aqui, eu vou contar para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, volta aqui, ó. Há 35 dados, logo a mediana vai ser quem? O 37, certo? Que eu tenho para cá e para cá. Calcule a média deste conjunto de dados. Use a calculadora. Para calcular a média, é necessário somar todos os valores. Quando eu peguei todos esses números aqui e somei, eu obtive o quê? O total de 1.248. E eu peguei esse número e dividi por quanto? Por 35.
que deu 35,65 infinito. Eu arredondei para 35,7. Essa seria a minha média. O que se pode concluir sobre a quantidade de cães que aguardam um lar? Bom, aqui a gente espera que responda que há um número significativo, até grande, de cães abandonados aguardando adoção. Há em torno de 36 a 37 cães em cada instituição, dados que se aproximam da média e mediana. Embora estamos trabalhando com números fictícios, isso não é a realidade, tá? Foi inventado esses números. Essa é uma dura realidade, principalmente nas grandes cidades, onde é muito grande o número de cães abandonados que ficam nas ruas, exigindo atitudes de pessoas ou de instituições que os recolham para que recebam cuidados e alimentação. Muitas dessas instituições não têm apoio financeiro e acabam dependendo de doações de pessoas sensibilizadas com a questão. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação. Deixo alguns exercícios para vocês realizarem da página 460 a 466. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês me encaminhem um e-mail para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, está bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!